Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar neste episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui, trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que são as demências e quando devo me preocupar. E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. As nossas convidadas de hoje, elas são muito especiais. Eu estou aqui hoje com a Cibele Diniz, que vocês já conhecem do episódio passado, mestre em Ciências da Saúde pela disciplina de Neurologia da Unifesp, coordenadora do setor de interconsulta em Neuropsiquiatria Geriátrica da Enfermaria do Hospital São Paulo, e é com a Fabiana Satiro, que é pedagoga, especialista em neuropsicologia, pós-graduada em gerontologia e em educação em saúde, mestre em educação, em psicologia da educação, e trabalha com estimulação cognitiva de idosos, orientação a familiares, é uma das idealizadoras do 50 Mais Ativo e coordena um projeto muito legal, que é o Poderosamente. A gente vai ter um espacinho para falar sobre isso. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por aceitar esse convite e vai ser um grande prazer a gente poder ter essa conversa. Sejam muito bem-vindas ao canal. Nós que agradecemos, muito uma honra estar com você aqui, Poli. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez é um prazer estar aqui, conversar com duas queridas sobre um assunto que eu adoro, então estou podendo. No episódio passado, a gente falou muito sobre o envelhecimento normal, do nosso cérebro, da nossa cognição. E hoje eu queria abordar um pouquinho sobre as demências, eu dei uma olhadinha para a gente ter alguns dados, e eu vi no site da Biblioteca Virtual de Saúde, do Ministério da Saúde, que no Brasil a gente tem hoje cerca de 1,2 milhão de pessoas vivendo com alguma forma de demência, que a gente espera cerca de 100 mil casos novos por ano. E quando a gente vai olhar para o mundo, no mundo todo, esse número chega a ser mais de 50 milhões de pessoas afetadas, com uma expectativa de que passe de 75 milhões em 2030. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, vou começar com a Cibele, o que é demência? Quando que eu posso dizer que uma pessoa tem uma demência? Muito bom. Então, primeira coisa, sim. A demência é um termo genérico, é uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é quando a gente junta sinais e sintomas de um problema de saúde e que várias coisas podem causar essa síndrome, essa constelação de sinais e sintomas. Quando a gente fala de síndrome demencial, então é um termo genérico, não é nenhuma doença em especial, é uma condição onde a gente tem alterações cognitivas ou comportamentais. Vamos lembrar a cognição da nossa conversa anterior, não é só memória, a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, de leitura, de cálculo, de manipulação de material na nossa cabeça, da nossa atenção, da nossa capacidade de fazer um julgamento, da nossa capacidade de interpretar algo. Então, tudo isso é cognição e isso pode e vai estar afetado na síndrome demencial. Não todas as funções, como a gente também falou, memória, por exemplo, existem vários tipos de memória, linguagem, existem vários tipos de linguagem. Então, o nosso cérebro é muito vasto, mas uma vez que a gente tenha alteração em funções cognitivas, podem ser mais de uma, ou no comportamento, nas nossas emoções, isso vai configurar que a gente tem uma síndrome demencial, desde que isso represente uma mudança de algo que a gente não tinha antes, que isso atrapalhe a nossa vida. E dá um exemplo, pode ser qualquer uma de vocês duas, porque vocês duas trabalham bastante com isso, de impactos no dia a dia. Quando que eu posso perceber que eu ou alguém com quem eu convivo está tendo um prejuízo no seu dia a dia por conta de alteração cognitiva?
impacto na funcionalidade, no dia a dia, é exatamente naquilo que a pessoa já fazia de forma autônoma, sem prejuízo, e passa a começar a ter prejuízo. Então, uma pessoa que sempre pagou as contas em dia e, de repente, está atrasando contas constantemente. Teve um caso de uma senhora que eu atendi que uma das coisas que levantou um alerta para os filhos é que ela começou a tomar muita multa. Muita multa de trânsito. Ela nunca tomava, ela chegou a perder carteira de tanta multa. A pessoa era super aciada, de repente não está mais, muda o humor, ou para um humor mais irritadiço, ou mais apático. Aquela dona de casa que cozinhava maravilhosamente bem, começa a perder a mão na cozinha, erra a receita, esquece o sal, faz o bolo e não põe o fermento. Então, essa mudança, aquilo que a pessoa sempre fez sem dificuldade e que tinha um padrão de humor e comportamento, e de repente a gente vê que está diferente do que era antes. Ela começa a ter falhas, Ela então, começa em a ter tarefas que antigamente ela fazia com facilidade. Exatamente. Uma outra coisa que, assim, que eu também acho que vale a pena chamar a atenção, Paulo, é a tomada de medicação. Uhum. É assim, a pressão alta que nunca regula. É o diabetes que nunca baixa. Você vai ver, aí você sobe a dose da medicação, aí a pessoa faz uma hipoglicemia. Ou tem uma queda brusca de pressão. Porque estava tomando, depois não estava, depois parou, aí ficou preocupado, aumentou a vigilância. E aí você dá... A medicação não bate o que você está dando com a resposta que a pessoa está tendo. Então, isso é uma coisa que tem que nos chamar a atenção. Uhum. Isto é, ela perdeu a capacidade de Ou tomar os seus remédios corretamente, sozinha. administrar né? sozinha. De fazer Corretamente, né? corretamente. Quando a gente fala de demência, você já comentou isso, a gente está falando de uma gama de doenças, né? Quais são as mais comuns? Eu consigo diferenciar só por quadro clínico, comportamentos, coisas que eu percebo no dia a dia, ou não? Isso realmente vai ter que ser diferenciado por um especialista que vai poder indicar aí os caminhos. Então, assim, para o diagnóstico, né? Então, primeiro que a base do diagnóstico, o diagnóstico de síndrome demencial, ela é feita na história. Então, assim, se é uma pessoa que mora sozinha, que não tem quem conta pra gente o que está acontecendo lá dentro, já começa a ficar difícil esse diagnóstico. Não vai ser um diagnóstico precoce, não vai ser um diagnóstico inicial. Né? Então, eu preciso de uma boa história. Eu preciso saber dos detalhes. E aí o médico tem que ter tempo para perguntar. Né? Então, não adianta querer que em 10 minutos você vai dar diagnóstico de uma demência moderada. Não numa fase inicial. Essa é uma outra coisa. As pessoas acham que ficar demente é ficar burro. Não é bem assim. Né? O cérebro passa a ter dificuldade em algumas tarefas. E em outras, ele desempenha bem. Uhum. E, às vezes, a pessoa vai dando um jeitinho. E se tiver um cônjuge que, ainda por cima, passa a fazer algumas tarefas e acha aquilo absolutamente natural, você demora mais ainda para dar o diagnóstico. Então, primeiro, a base, o diagnóstico de síndrome demencial é história. É conversa com o médico, é atenção aos detalhes da vida daquela pessoa. E aí o médico pode lançar mão de algumas escalas para avaliação funcional, para avaliação cognitiva e para avaliação emocional, comportamental. Então, o médico pode se munir de algumas escalas, de alguns testes, para ali se instrumentalizar nessa... Mas aí a gente ainda está no exame. Ainda a gente está no que a gente chama de anamnese. Muito bem. O exame físico vai nos trazer pistas também sobre as possíveis etiologias, causas, né? Mas a avaliação de exames de sangue e de imagem cerebral são fundamentais. Elas são absolutamente obrigatórias numa prática clínica de qualidade. Claro, teve época que a gente não tinha, então a gente dava diagnósticos mais tardios. De novo, se a gente quer refinar o nosso diagnóstico, a gente precisa, sim, de exames, alguns básicos, e a gente pode, a depender da hipótese diagnóstica, sofisticar esses testes. Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que a gente tem que estar atento é que demência não é tudo igual. Né? Elas são doenças que afetam o funcionamento cerebral. É isso que elas têm em comum. A principal doença demencial, a principal causa de síndrome demencial em qualquer faixa etária, infelizmente não são só idosos que têm síndromes demenciais, adultos também podem ter, né? É a doença de Alzheimer, que é hoje em dia o grande fantasma. Né?
Então, a gente não tem só a doença de Alzheimer, mas ela é a mais importante. Ela é a mais frequente em todas as faixas etárias. Existem outras doenças, como as demências vasculares, porque são vários tipos de demência com alteração da circulação do cérebro. Antigamente, a gente falava que a pessoa estava esclerosada, né? A pessoa esclerosada era a pessoa que estava com alterações circulatórias no cérebro e perdendo cognição. E a gente achava que isso era o mais importante. Isso é uma coisa que ficou no nosso imaginário. Mas sim, as demências vasculares vêm aí, principalmente no nosso meio, como sendo segunda principal causa. Aí a gente tem as outras síndromes demenciais. Doença por corpúsculos de Levy, demência frontotemporal, a demência relacionada ao álcool, a demência relacionada à AIDS. A gente vai ter outras síndromes demenciais, como a demência associada ao Parkinson e as doenças parkinsonianas, não só ao Parkinson. E aí a gente vai abrir o nosso universo de possibilidades. Por uma grande gama, de doenças. Por isso que é importante a gente estar atento e procurar, né? Porque elas vão ter diferenças de tratamento. Se eu estou falando de... elas têm a mesma... Elas afetam a cognição de forma diferente, né? Isso que elas têm em comum. No entanto, elas podem ter causas diferentes. Exato. Isso vai mudar o tratamento. Isso. Né? Isso muda a forma como a gente vai atuar. Né? Aborda. Só lembrando, Poli, que a grande maioria delas são doenças neurodegenerativas. São doenças que vão fazer o cérebro progressivamente se desestruturar. E aí, à medida em que elas se aprofundam, a gente vai ter uma sobreposição de sintomas. E só falando ainda na parte de etiologia, de causas, eu acho que é muito importante a gente trazer um dado, que é um dado relativamente novo, de que quando se estuda o cérebro de pessoas com perdas cognitivas, a gente achava que era, de novo, a nossa tendência, a gente também viu isso no episódio anterior, de que colocar tudo em caixinha, né? Doença de Alzheimer nessa caixinha, doença por corpúsculo Levy nessa, demência vascular naquela, demência frontotemporal naquela, demência do Parkinson naquela, tudo separado. Isso ocorre em mais ou menos 1/3 dos casos. Pelo menos mais 1/3 tem pelo menos 2 causas. E em pessoas, quanto mais idosas, mais isso é importante, a gente tem associação de patologias. Então, já não começa a ficar aquela doença tão pura, aquele diagnóstico tão ali batendo com o livro, né? Então, é importante a gente saber disso, que quanto mais a pessoa envelhece, maior a chance dela ter mais de um problema dentro do cérebro. Ok, acho que é uma informação importante, né? A gente sabe que para a maioria delas, hoje ainda, né, com o que a ciência consegue nos dias de hoje, para grande parte delas a gente não tem cura, né? As degenerativas, para nenhuma delas a gente tem uma proposta curativa. Qual que é o objetivo do tratamento que a gente tem hoje? Né? E quais são as possibilidades? A gente está falando, né, com público, enfim, que não é profissional de saúde, é um público geral. Então, de forma simples, né, quais são as possibilidades que eu tenho, tanto em termos de medicação, a gente sabe que tem polêmicas que os pacientes, os familiares levam, né, para a gente muitas vezes. E o que eu acho que é extremamente importante, que se fala pouco, o que eu tenho de não medicação para esses pacientes. Então, assim, vou falar do tratamento medicamentoso, do medicamentoso, e o não medicamentoso fica para a família. Então, assim, a gente tem que entender quanto melhor o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. O objetivo do tratamento é melhorar o dia a dia dessa pessoa, a qualidade de vida do paciente e do familiar. Então, assim, a gente viu também, a gente discutiu no episódio anterior, tudo que a gente precisa fazer para proteger o cérebro. Então, é claro que o primeiro tratamento deveria ser preventivo, né? Ok, temos um processo degenerativo, o cérebro já está numa condição onde eu tenho uma perda continuada. O que eu posso fazer? Primeiro, cuidar bem da própria saúde. Antes de falar de tratamento de síndrome demencial, essa pessoa precisa ser bem cuidada do ponto de vista geral. Nutrição, atividade física, controle de doenças cardíacas e vacinação, né? Então, vacinação, precisa vacinar, precisa. Para quê? Para não perder mais cérebro.
Porque cada vez que você tem uma pneumonia, cada vez que você tem uma gripe, que você pega um Covid de novo, você vai ter processo inflamatório e você vai ter uma tendência a perder mais neurônio. Né? Isso talvez seja uma conversa para um outro dia. Mas, assim, a gente precisa cuidar da saúde como um todo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Lembrar, tem que manter aparelho auditivo, né? Tem que manter óculos, como a gente conversou. Tem que cuidar dos dentes. Fazer catarata. Fazer a cirurgia de catarata, né? Então, assim, a gente precisa desse olhar global sobre a saúde da pessoa, não perder isso de vista, não ficar olhando só para o cérebro doente. Tem todo um outro corpo para a gente cuidar. Uhum. Quando a gente fala do cérebro, para algumas doenças, como a doença de Alzheimer, a demência da doença de Alzheimer, a demência por corpúsculos de Levy, a gente tem alguns remédios que estão, inclusive, disponíveis na rede pública para utilizar, né? Seja na fase leve, seja na fase moderada, seja na fase avançada da síndrome demencial. Eu não vou entrar exatamente em por que esses remédios, mas esses remédios existem, são remédios padrões, né? São o que a gente chama de inibidores da acetilcolinesterase. E aí a gente tem 3 dessa turma e a gente tem uma outra medicação que aumenta ali a sensibilidade dos neurônios, uma repondo acetilcolina dentro do cérebro, outra tentando melhorar um pouquinho a sensibilidade dos neurônios, e que isso levaria, e agora que a gente tem 20 anos dessas medicações, né, 25 quase anos dessas medicações em uso, o que a gente tem visto? Que quem usa essas medicações, quem se adapta e usa, parece que tem uma evolução melhor. Isso essas pessoas morrem menos, essas pessoas, a perda cognitiva é um pouco mais lenta. Mas é muito pouco o que essas medicações podem oferecer. A gente vai entrar também com medicações para controle dos sintomas. Então, se o sintoma é sintomas depressivos, eu posso usar antidepressivos. Se o meu sintoma é um paciente com agressividade, existem algumas coisas que a gente pode, do ponto de vista medicamentoso, tentar fazer. Base científica para isso não é tão sólida, né? A gente vai tentando, na experiência de cada médico, observando cada paciente, o que tem de efeito colateral, custo-benefício, né? Qualidade de vida, efeitos colaterais, para tentar chegar numa associação. Mas é por isso que o tratamento não farmacológico é tão importante. Então, eu queria que a Fabi falasse um pouquinho para a gente do que é esse tratamento não farmacológico. Vou só voltar um pouquinho para comentar da importância da avaliação neuropsicológica também para o diagnóstico. Né? De quanto ela não dá um diagnóstico, ela não fecha, mas ela nos dá um caminho para até saber qual tipo de demência porque a gente consegue ver na avaliação quais são as funções cognitivas que estão com maior comprometimento, né? Então, isso dá uma boa guia. E aí, essa mesma avaliação, ela vai servir depois para o tratamento não medicamentoso, né? A parte da reabilitação neuropsicológica, da estimulação cognitiva, para nos dar uma orientação, e essa orientação acaba indo também para o fisioterapeuta, para o fono, porque a gente consegue ver quais são os recursos que esse paciente ainda tem preservado e quais são aqueles que são possíveis adaptar. Então, por exemplo, tem uma senhora que eu atendo em parceria com uma fisioterapeuta, né, que também foi ela que me indicou até para atendimento, e a senhora tem que usar mais o lado esquerdo, e ela esquece. E aí, como é que nós vamos fazer para usar o lado esquerdo? Vamos mudar o relógio de braço? E aí, para ela ver o relógio no direito, e aí começar a usar o esquerdo. E aí, isso tem funcionado. Então, assim, cada um... Não existe uma receita pronta quando a gente fala em reabilitação neuropsicológica, mas para cada um a gente vai fazer uma avaliação e ver o que ele tem de recurso preservado que pode ser usado para facilitar a reabilitação. O tratamento não medicamentoso, ele visa aumentar o máximo possível de tempo a qualidade de vida daquele idoso, do familiar, né? Então, se a gente for pensar numa questão de fisioterapia, de manutenção de terapia ocupacional para manutenção de atividades de vida básicas, diárias, que tomar banho, se alimentar e fazer essas adaptações para que ele continue conseguindo fazer sozinho, é super importante. Quem cuida no dia a dia sabe o quanto isso diminui a carga.
E se a gente consegue, através da estimulação cognitiva, ampliar a reserva dele e lentificar esse processo neurodegenerativo, a gente também ganha, né? Então, junto com a medicação e a reabilitação, a gente consegue estender a memória, o cérebro, como disse a Cibele, dessa pessoa por mais tempo, para que ele fique melhor por mais tempo. E isso, o impacto na vida dele e de quem está em volta é enorme, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas vai estender quanto? 3, 4, 5 anos? Eu falo, sim, mas numa pessoa de 80 anos, você estender um quadro demencial de fase faz muita diferença, né? Principalmente para a pessoa e também para quem cuida, né? Para quem está ali no dia a dia. Só uma coisa, Poli, que as pessoas também precisam entender. O que a reabilitação consegue fazer é fazer, não importa quanto tempo viver, vai viver melhor, né? Então, não importa. Tempo de vida a gente nunca sabe, mas consegue fazer que esse tempo seja melhor, seja mais funcional. Que a pessoa, por exemplo, consiga vestir a roupa dela sozinha por mais tempo. Né? Isso faz uma diferença. É uma coisa até de dignidade, né? De autoimagem. Então, isso consiga muda. fazer sua higiene por mais então, tempo. Né? Dependa menos dos outros, porque em fases iniciais eles têm muita consciência ainda das perdas cognitivas. Eles notam muito. Então, para eles também é muito difícil ter que depender do outro. Então, em algumas casas a gente vai atender e a queixa da pessoa é, por exemplo, eu nunca lembro que dia é hoje. E aí eu tenho que perguntar 1000 vezes para minha filha. E eu vejo que ela está ficando irritada porque eu estou perguntando 1000 vezes. Então, cada casa é uma forma, né? Então, em algumas casas a gente põe um calendário, uma agenda. Em outras a gente já instalou a Alexa. Então, assim, cada vez que você tiver que saber que dia é, você não pergunta para sua filha, você pergunta para a Alexa, que ela não vai se irritar de responder 1000 vezes por dia. Então, por isso a tecnologia ajudando, Exato. Né? Então, assim, pode, a reabilitação, nesse caso específico de síndromes demenciais, ela não busca trazer a pessoa ao que ela era antes. Ela não vai trazer uma melhora, ela vai trazer uma adaptação ao que ela tem de potencial ainda. Então, a gente vai criar, e aí exige, que é a parte mais difícil, né? Exige treino, exige hábito de começar a usar. Então, essa senhora da Alexa, por exemplo, nos primeiros dias, ela falava, eu esqueço que eu tenho que perguntar para a Alexa. Aí, a gente treina a família também. Cada vez que ela perguntar para você, você fala para ela ir perguntar na Alexa, para ela acostumar. E é possível, eles são capazes de aprender novos hábitos ainda. Às vezes demora um pouco mais, precisa todo mundo estar falando a mesma linguagem para aquele hábito de fato se concretizar e virar um aprendizado de longo prazo, né? Mas é possível. Então, é bem importante para a família e para o próprio idoso. Então, quando eu estou falando de estimulação cognitiva, eu estou falando de algo extremamente individual. Eu preciso fazer o programa de estimulação de uma pessoa baseado nas necessidades e capacidades dela, é isso? Quando já tem um diagnóstico de síndrome demencial, o atendimento individualizado ele é muito mais eficaz. Agora, a gente tem, por exemplo, trabalhos em grupo. Mas para prevenção, para quem não tem diagnóstico de síndrome demencial, mas quem tem uma queixa já, ou quem quer simplesmente prevenir mesmo, ampliar a reserva. E o ganho de fazer atividades em conjunto é a socialização, que também é muito importante como benefício cognitivo. Ele traz um enorme benefício cognitivo. Então, o que eu falo muito para as famílias é assim, será que ele consegue fazer uma aula de hidroginástica, de uma academia, né? Uma aula que seja com outras... E aí, sim, é assim, grupo. Mas para essas coisas do dia a dia, manter se vestindo, saber que dia é, saber fazer um exercício, escrever, né? Eu oriento muito a escrever como se fosse um diário, para ele lembrar o que ele fez naquele dia. Isso tem que ser o trabalho individualizado, não adianta a gente fazer coletivamente. E, Poli, a coisa mais linda é quando os pacientes descobrem isso sozinhos. Uhum. Então, assim, eu tenho um paciente que... Eu cheguei para avaliá-lo recentemente, ele abriu a agenda dele e falou, aqui, ó, eu escrevo tudo que eu faço. É um paciente que ainda está em fase leve. E eu tive uma outra paciente que ela falou assim para mim, eu falei assim para ela, mas você está conseguindo, ela tem vários animais, será que você está conseguindo alimentar os bichinhos? Eu fiz uma tabela. Eu fiz uma tabela com o nome de cada um e de manhã, de tarde e de noite. E eu vou lá e faço um tique. Eu ponho a comida e já faço o tique. Então, ela fez isso sozinha. Olha só que
Que beleza, que é o próprio paciente buscando as suas alternativas. Buscando recursos, Quando tem né? um profissional que possa ajudar e otimizar isso, então é maravilhoso, né? Mas eles fazem essas, né? Eles trazem, às vezes, as respostas para a gente. Eu acho que um outro ponto muito importante quando a gente fala, né, da demência é a gente lembrar de quem cuida, né? E que muitas vezes fica esquecido nesse processo. Eu sei que vocês duas desenvolvem atividades voltadas aos cuidadores, aos familiares. E quais são as principais dificuldades que eles trazem? Como que é esse trabalho, essa abordagem? Então, a gente tem os grupos de apoio. Eles são desenvolvidos hoje de duas maneiras, com reuniões semanais para apoio ao familiar, para que ele possa desabafar. Então, a gente faz um encontro virtual semanal para que ele possa falar o que ele quiser, inclusive, às vezes, pôr para fora as angústias, sem ser julgado. Porque a demência, ela vem junto com uma carga muito pesada para o familiar. Quando ela conta para um outro familiar que não é tão próximo, ela está sendo julgada o tempo inteiro. Mas você perdeu a paciência? Mas por que perdeu a paciência? Ou, porque quem está de fora é muito mais fácil, né? Parece muito mais lógico. Mas quem está no dia a dia, de fato, às vezes se irrita, às vezes não sabe que medida tomar, às vezes vai dormir um dia sem banho porque não conseguiu convencer o idoso a tomar banho, né? Então, assim, num ambiente em que todos passam pelo mesmo problema, a pessoa ela não é julgada, ela é acolhida, ela recebe dicas de como fazer, né? Então, às vezes tem algum familiar que fala, com a minha mãe funciona assim, com a minha... como eu falei, não tem uma receita pronta. E o que funciona um dia, às vezes não funciona no outro. Exato. O que não funcionou num dia, às vezes no outro funciona. Então, eu falo que além da paciência, tem que ter muita criatividade, né? Exato. Então, acolher esse familiar é extremamente importante, porque a partir do momento que ele percebe que os outros estão vivenciando o mesmo problema que ele, as mesmas dificuldades, que aqueles sintomas não são pessoais. Ele não está fazendo para atacar o familiar. Aquele idoso é a doença falando, não é o idoso. Porque muitas vezes eles dão umas respostas que magoam quem está cuidando, né? E quem está mais perto é quem ouve mais atacado. Né? Então, a gente acolher, mostrar que aquilo é a doença falando, não é o idoso. Mostrar a importância do trabalho dele. Muitas vezes até chamar para que ele pare para pensar se ele não pode delegar um pouco em algumas situações, né? Porque o cuidador também fica muito com aquela situação de ninguém vai cuidar tão bem que nem eu. Então, eu não posso sair de casa, eu não posso passar para o outro. Aí ele não se cuida. E aí ele né? não se cuida. Aí ele adoece. A gente tem muitos trabalhos, né, mostrando que os cuidadores, eles têm um alto risco de adoecer e de falecer por doenças cardiovasculares, né, Sibeli? Sim. Então, câncer também, né? Então, assim, além de tudo que a Fabi falou, então, assim, a gente não pode esquecer que a gente está falando do pai, da mãe, da tia que criou, da avó querida, né? Do cônjuge. Que era uma referência. Que era uma né? referência. Essa pessoa tem uma história de vida, né? Que às vezes foi uma história de vida tão linda que é difícil aceitar essa pessoa agora diferente. E às vezes foi uma história de vida horrível e que a pessoa não tem estrutura para cuidar. Então, assim, é muito difícil, porque cada caso é um caso, cada núcleo familiar, né? Adoece o núcleo familiar, né? Em alguns casos, a gente tem famílias que utilizam de uma forma muito, muito sábia, conseguem, né? Fazer do limão uma limonada e de uma situação difícil, um momento de reencontro de alguns familiares. Isso seria excelente se fosse assim. Com todos, não é a verdade da vida. A verdade da vida é que uma pessoa cuida e o restante dá palpite, né? E ela, por cima, ainda é julgada. Né? O que acontece? Ela adoece e aí ela não deixa mais ninguém cuidar. Porque já que só sou eu que cuido, então ninguém põe a mão. E aí vem o burnout. Por quê? Porque isso é extremamente prejudicial ao paciente. Um cuidador doente triplica o problema do paciente. Tá? Então, assim, as alterações comportamentais triplicam quando você tem um cuidador, um familiar cuidador que está doente. Então, fica intratável, porque você tem que tratar os dois. Né? Às vezes, você tem que separá-los. Né? Às vezes, são alterações, isso eu já vi acontecer tanto por causa de viuvez, então um dos cônjuges morre, e aí você fica, e já vi sim, falecer o cônjuge
saudável, Entre né? aspas, Entre sadio, aspas, né? E o paciente, a pessoa com síndrome demencial, ao perder aquela pessoa, diminui alguns sintomas. Claro, podem aparecer outros, mas diminuem por quê? Porque o comportamento do cuidador tem um reflexo direto no paciente, sem nem que ele saiba. Né? A interpretação dos sintomas também, que a Fabi estava falando, né? No dia que eles descobrem que eles vêm contar assim, olha, eu sinto muito, mas eu descobri que minha mãe está sexualizada. Mas isso tem... É da doença? É. Né? Não é só a minha mãe? Não. Né? Não é só meu pai? Não. E no grupo de apoio, às vezes eles não têm coragem de falar isso para a equipe de saúde. Às vezes tem que vir o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o neuropsicólogo, tem que vir trazer para a gente, o fisioterapeuta, alguns aspectos. Olha, está acontecendo isso, né? Está havendo uma agressividade além do que é de esperar. Tem algo errado e a gente vai buscar. Porque esse familiar pode adoecer. E o que acontece quando o familiar, o cuidador ou o familiar apenas que coabita, o que é o responsável direto, quando ele adoece? A chance de a gente ter problemas do tipo excessos, tanto de medicar demais como medicar de menos, não deixar ninguém chegar junto, isolar. E aí a gente passa a ter um ambiente realmente desfavorável para alguém que já está muito comprometido. Por isso que a gente tem também, além dos encontros semanais, a gente tem uma vez por mês um encontro informativo. E aí a gente traz os diferentes profissionais, você mesma foi lá falar sobre cuidados paliativos, para que fale sobre a doença. Eles precisam aprender sobre a doença, entender a doença. Não adianta só a gente acolher as angústias deles, se não informá-los. Eu falo que a informação, ela tinha que estar na listinha ali do tratamento, né? Sem as informações sobre a doença, sem saber identificar o que pode vir de novo. Então, por exemplo, teve uma vez que um paciente... eu chegava, normalmente ele estava terminando de almoçar. Mas foi graças a isso que eu percebi que ele estava engasgando e não estava engolindo. Ele mastigava e cuspia a parte de proteína. Né? Aí eu falei, precisamos de uma avaliação fonoaudiológica. E aí a gente descobriu que, de fato, ele tinha um comprometimento em deglutição e precisava de uma profissional. Então, se a família não tem essa informação de que um dia isso pode começar a acontecer com o seu familiar, ela não vai procura, ela nisso, não pensa, né? E a gente associa, a gente tem uma cultura que traz alguns declínios como sendo típico do idoso. É porque é idoso, é porque é velho, então, né? E não são da doença e poderiam estar sendo tratados e dando maior qualidade de vida para aquele idoso. Bom, a gente está chegando aí no final, né, do nosso episódio, mas eu acho que essa questão que você trouxe dos grupos, Fabi, é de utilidade pública, tá? Onde as pessoas podem encontrar esses grupos, que eu acho que isso é extremamente importante. O que elas devem procurar? A 50+ tem organizado esses grupos de forma virtual e presencial no bairro de Perdizes. Então, virtual uma vez por mês e presencial também uma vez por mês no bairro de Perdizes. Para quem é de outras localidades, não tem possibilidade de entrar nos grupos virtuais, nós temos as associações, né? Então, tem a Abras, tem a Febras, tem a APAS, tem o Gaia. Então, tem várias outras associações que têm grupos de apoio a familiares e que eles podem estar entrando no site direto dessas instituições e verificando os locais. Muito obrigada. Bom, a gente, infelizmente, precisa terminar esse episódio, porque, por mim, eu ficaria aqui falando disso por muito tempo, e eu acho que para as pessoas também é muito importante, tá? É importante para quem está envelhecendo e para quem desenvolve um quadro cognitivo, mas eu acho que ele é também de extrema importância para quem está vivenciando o cuidado, né, de um familiar que desenvolveu um quadro cognitivo. Então, já deixo de antemão um convite para que, em algum momento, a gente converse mais profundamente sobre essas questões relacionadas a quem cuida. Bom, nesse episódio, a gente conversou, então, sobre demências. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação da Cibele e da Fabi. Foi muito importante para a gente. Muito obrigada, adorei estar aqui. Sempre que precisar, é só acionar. Eu também, adorei. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. Obrigada. Bom,
Para você que está em casa, lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Não deixe de comentar aqui embaixo quais os temas que você gostaria que a gente abordasse no canal. Até o próximo episódio. Até.